novamente, bem-vindo, né? Mais uma temporada, inclusive a sua segunda pré-temporada aqui no Operário, né? Quais impressões e diferenças da pré-temporada do ano passado para essa, embora ainda no início? Então, pré-temporada é sempre um momento de readaptação física, né? A gente sabe que o professor Guanais tem como ideia sempre trabalhar com trabalhos com bola já desde o início. Isso também, para a gente que é atleta, é muito mais importante, né? Eu particularmente prefiro muito assim, porque você vai condicionando com bola. É claro que os primeiros treinamentos a perna pesa um pouco mais, a gente fica um pouco mais cansado, que é normal, né? Pelo período que está inativo. Mas pela primeira semana que teve, né, eu creio que já foi muito boa, porque também a adaptação com os novos atletas, né, e a gente que já conhece o trabalho do Guanais já pôde passar também para eles como que funciona a metodologia de trabalho, então foi muito positiva, né, eu creio que vai fazer muita diferença nos campeonatos. Boa tarde, William. O ano passado foi um começo bem mais difícil do que desse ano. O time estava em formação, praticamente o time inteiro, né, e o campeonato quase começando. Agora vocês começam com uma base pronta, um time quase que entrosado, né, pela manutenção da maioria do elenco, né? Até que ponto isso dá tranquilidade maior em relação ao ano passado para o início da competição? Boa tarde. Dá muita tranquilidade, porque a gente, como eu falei, a gente conhece a metodologia do Guanais, então a gente já está enraizado ali, né? Esse sistema, a gente sabe da maneira que é. Ano passado tinha ainda aquele fator novo, né, que é como ia ser, como vai ser os jogos, os treinamentos, então isso a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Como eu falei, a tendência disso é só a gente acrescentar mais ainda, né? A gente já tem um lastro aí da última temporada, então para a próxima temporada vão ser adaptadas novas ideias, né, novo sistema de jogo, novos jogadores, então isso tudo só vai agregando, né? E como eu falei, eu acredito que no Paranaense, né, com esse tempo que a gente vai chegar de treinamento, creio que a gente vai chegar muito bem, né? Eu acho que melhor que o ano passado, com certeza, né, justamente por esse tempo de trabalho que a gente já tem com o Guanais, né, e por já estar adaptado com a filosofia de jogo deles. Eu creio que vai ser um campeonato já onde a gente já vai desde o início mostrar a nossa força. Boa tarde, William. Prazer falar com você mais uma vez. Eu queria te perguntar em relação à tabela do Campeonato Paranaense, né, que foi divulgada essa semana. Estreia contra o Londrina em casa e enfrenta os dois times da capital fora de casa, ou seja, em Curitiba. O que vocês, jogadores, conversaram sobre isso, ou o que você pensa a respeito disso, de fazer os dois confrontos contra a dupla Atletiba na capital do estado? Boa tarde, Dudu. Então, cara, foi uma novidade essa semana, né, a tabela. A gente observou bem e, assim, o que foi conversado é que, cara, independente da situação do campo onde a gente vai jogar, né, seja aqui ou na capital, contra os dois adversários especificamente, a gente vai dar o nosso melhor. Aliás, não só contra os dois, né, contra o Londrina, contra Galo Maringá, qualquer adversário que a gente for enfrentar, a gente vai, e onde for também o jogo, a gente vai enfrentar da melhor forma, né? A gente sabe também que essa é uma primeira fase, então passando de fase provavelmente, né, vai ser um jogo lá e um aqui, então isso faz pouco a diferença, né? O que importa é a gente, os jogos de casa também tá bem forte, né? Convocar também a torcida para poder estar do nosso lado, né? Já nesse primeiro campeonato, para a gente poder fazer um belo campeonato aí, para que a gente possa galgar coisas grandes aí na competição. Então, independente de onde a gente vai jogar, se vai jogar em Curitiba ou aqui, a gente vai procurar dar o nosso melhor, como tem sido feito e como foi no ano passado. William, fazendo mais uma vez um comparativo, na pré-temporada passada nós tivemos alguns amistosos antes dos campeonatos oficiais. A comissão ou até vocês jogadores pretendem também fazer amistosos nessa pré-temporada para 2024? Não, eu acredito que é uma ideia válida e que vai ser bem aproveitada, né, a questão dos amistosos. Ano passado a gente usou realmente os amistosos para se adaptar, né? Porque era tudo novo, então eu creio que esse ano também vai ser usado para que a gente possa estar aprimorando mais ainda, né? Porque você pode treinar o quanto for, mas o jogo ele aparece situações diferentes daquilo que você treinou, né? É sempre assim, você não controla tudo que você pode, igual no treinamento, que você pode controlar as situações, no jogo é bem diferente.
Então eu creio que está sendo trabalhado, creio que já tem alguns amistosos aí também em vista, né, para essa pré-temporada. E a gente também vai aproveitar esses amistosos para poder aprimorar mais ainda e ganhar ritmo de jogo para que a gente possa chegar na competição, né, no mais alto nível possível. No ano passado, o principal campeonato do Operário foi uma fórmula muito parecida com o do Campeonato Paranaense, né? Um primeiro turno de classificação, só que lá eram 20 clubes, 19 jogos, né? Mas as mesmas 8 vagas, né? E agora vocês pegam 12 clubes, 11 jogos, 8 vagas. E o Operário, nessas retas de chegada, nesses mata-matas, nos últimos 3 anos aí, não tem ido muito bem, né? De vez em quando bate na trave. Esse ano foi dolorida, né? A classificação, né? Foi dificílima, mas deu certo. Como que você vê isso em relação ao Campeonato Paranaense? Porque o objetivo do Operário no Campeonato Paranaense é o título, pelo menos me parece assim, né? Brigar pelo título. Esse tipo de disputa é preocupante para o jogador ou não? Não, creio que não. Até pela nossa filosofia de trabalho, a gente, independente da situação do campeonato ou do jogo, a gente vai entrar para vencer. É claro que uma situação como a do Campeonato Paranaense, né, de jogo de mata-mata, ele te dá o menos possibilidade de errar, né, porque pode custar muito caro. E foi o que aconteceu nas últimas 2 temporadas, né, porque também eu estava aqui em 2022, quando a gente perdeu para o Maringá também nos pênaltis. Né, então são 2 anos aí que a gente vem batendo na trave para poder disputar a final. Mas creio que não é desesperador, a gente nem pensa nisso, a gente procura trabalhar jogo a jogo e quando chegar essas situações a gente aproveitar para que a gente possa estar cumprindo os objetivos do clube. Então eu creio que é não se preocupar, é saber o que fazer, né, em determinado momento do jogo, né, que se apresenta a dificuldade. Então eu creio que esse ano também, essa última temporada a gente conseguimos ganhar, mas teve o detalhe que infelizmente foge um pouco do nosso controle, né? Então são situações que é bem difícil na questão do mata-mata, mas a gente, no nosso pensamento, independente da forma do campeonato, independente do jogo, a gente vai entrar da mesma maneira para vencer as partidas. William, na tua opinião, o quanto o Operário sai à frente dos concorrentes para esse campeonato estadual? Porque o Operário está pronto. Se tivesse o jogo amanhã, o Guanais poderia escalar um 11 e jogaria perfeitamente. Enquanto que os outros adversários ainda estão montando seus elencos, né? O Curitiba, o Atlético e Londrina, por exemplo, tem as férias ainda. O quanto, na tua opinião, o Operário sai à frente dos outros 11 concorrentes ao estadual? Eu creio que é muito valioso, cara, porque já se tem uma ideia de trabalho e a gente já está adaptado, né? E também a gente sabe também que é uma responsabilidade, né? Que ano passado ainda tinha aquela incerteza de como seria ser, né, o torcedor ainda conhecendo a equipe, né, eu creio que, né, na virada para essa nova temporada vai ser uma responsabilidade a mais que a gente tem que saber trabalhar também, né, mas a gente está acostumado com isso e a conversa aqui dentro é que a gente sempre está subindo o nível, então não é uma cobrança a mais ou um pensamento que a gente possa estar tendo ali que possa nos desanimar ou nos fazer parar nas partidas. Então eu creio que a gente saber trabalhar assim, né, a gente entender também que a gente leva isso porque a gente fez uma grande temporada também, que foi a temporada passada, conseguimos nossos objetivos, mas isso nos dá mais força para poder levar o nível, levar nossas metas para que a gente possa, né, nesse ano, nessa nova temporada que se inicia, tá podendo também conseguir consolidar nesse trabalho que vem sendo feito. A temporada, né, você inclusive participou da pré-temporada do ano passado. Quais diferenças você sentiu? Principalmente a parte física, até a parte emocional, junto com os companheiros, né? Como a gente já comentou aqui com o William Machado, o elenco está quase igual ao que foi do ano passado. Como que está fazendo essa comparação? Sem dúvida, nós voltamos muito melhor do que quando a gente chegou aqui no ano de 2022, né? Foi o final que a gente se apresentou. Dá para ver que todos que aqui estavam entenderam perfeitamente o que o Guanais queria nas férias. Queria que a gente se cuidasse, queria que a gente chegasse aqui em alto nível, porque a gente tem um tempo, mas não é um tempo adequado para se buscar a forma física novamente, né? É um tempo muito mais para a gente aprimorar mais ainda o que a gente vinha fazendo no ano passado.
Você disse o elenco quase todo que aqui estava. Os que chegaram também chegaram muito bem, com a ideia muito bem definida do que o Guanás quer. E a nossa função é deixar eles como se estivessem em casa, né? A gente foi muito bem recebido quando chegou aqui. E a gente está fazendo o mesmo por eles, tanto aqui no clube quanto na cidade, conversando sobre escolas para os filhos, sobre moradia, sobre o que a cidade pode proporcionar para nós. Então, assim, a gente tem a nossa função dos que estão aqui é receber muito bem o que estão chegando e com eles formar novamente a nossa família operária. E eles que chegaram estão se adaptando muito bem e buscando evolução diária para poder chegar no nível dos jogadores que aqui já estavam, não físico, não de qualidade, mas sim de entendimento de jogo e do que o Guanás pede. Rafael, esse início de temporada é bem diferente da temporada passada. Primeiro que o treinador já conhece a maioria de vocês, quase todo o elenco foi formado lá também, né? E a permanência faz com que vocês já tenham um entrosamento, um conhecimento da maioria dos companheiros e uma equipe praticamente formada já para colocar em campo. Claro que há esse tempo de preparação, mas o Operário parece que já sai na frente assim, em relação à maioria das equipes que vão participar do campeonato. Não estou falando do Atlético Paranaense, por exemplo, mas até o próprio Curitiba parece que vai ter que reformular. Então dá a impressão que o Operário já saiu. O objetivo, todos nós imaginamos que para o Operário é a briga pelo título. O Operário não vai entrar para buscar a classificação. O Operário vai, pelo que a gente imagina, brigar para voltar a ganhar o título de campeão paranaense. Até que ponto você vê essa manutenção do elenco como um fator favorável ao Operário Ferroviário? A gente tem conversado bastante, né, sobre isso, a gente não pode limitar os nossos objetivos, né? Eu acho que ser campeão paranaense para a primeira competição, é o teto, né? Mas limitar o que a gente quer é difícil, né? Você disse, sem dúvida nenhuma, é importante você poder ter um elenco, né? Você ter um elenco que já se conhece, você ter um elenco que conhece o que o treinador pede, você já saber as características dos jogadores que você joga. Isso é muito importante. Eu acho que todas as vezes que os clubes passam por reformulações, poucas vezes dá certo, né? É muito difícil. Se não for um trabalho muito bem direcionado, um trabalho muito bem comandado, às vezes pode dar errado. Sem dúvida a gente vai saber isso mesmo quando a bola rolar, né? Quando valer mesmo os 90 minutos. Mas a nossa grande meta aqui é subir a barra do time. A gente tem um desafio muito grande esse ano, a gente sabe as competições que vai disputar, nós sabemos os objetivos que a gente quer, mas a gente não quer limitar nada, a gente quer evoluir, subir a barra de treinamento, subir a barra de qualidade, de preparo físico, técnico, entendimento de jogo. A gente quer muito aumentar o nível que esse time já mostrou esse ano. As competições são diferentes, a qualidade dos adversários são diferentes, os adversários esse ano já conhecem a gente, já sabem como a gente joga, então nós vamos ter que buscar soluções e como eu disse, elevar o nível. Todos nós que aqui ficamos, a gente se colocou à disposição do Rafa e da diretoria de que a gente quer subir o nível do clube, e para subir o nível do clube tem que subir o nível de trabalho, o nível de concentração, não cometer erros que cometemos esse ano, aprender com o que foi esse ano para a gente poder não sofrer no ano seguinte. Então tudo isso é muito claro para nós aqui e todos nós que ficamos estamos com muita fome para poder fazer o melhor pelo Operário de novo. O objetivo que a gente colocou esse ano principal a gente atingiu, com a dose de sofrimento, com uma dose de emoção, mas valeu muito a pena todo o esforço do ano, todos os dias de trabalho que a gente buscou. E para esses jogadores novos, que eu vou voltar na pergunta que a nossa amiga fez, para esses jogadores novos a nossa função é o quê? Mostrar que no fim vale a pena todo esse tempo de dedicação, o tempo da gente plantar as coisas para a gente colher coisas boas. Então eu digo que a manutenção de um elenco é muito importante por essas questões, mas a gente não pode estar estacionado, né? A gente tem que estar sempre querendo mais e todos que aqui ficaram, sem dúvida nenhuma, querem mais. Rafa, boa tarde.
Em relação voltando um pouquinho na pergunta da Mel, mais ou menos a mesma situação. Vocês chegaram no passado com uma pressão, né, que vocês não tinham, né, a maioria de vocês. E aí vocês conquistaram o objetivo. Você acha que vocês estão mais leves agora nesse início de temporada, de pré-temporada, depois do objetivo alcançado? Agora esse ano as metas são outras, é claro, mas sem ter aquela responsabilidade de ter que colocar o Operário novamente numa divisão que estava antes da chegada de vocês? Bom, sim, questão de pressão, essas coisas da gente no meio do futebol, isso é normal, a gente tem que saber administrar isso bem. Mas sem dúvida nenhuma, esse ano, essa temporada que passou, esse ano não, né, que ainda não acabou o ano, mas essa temporada que passou, a gente carregou um fardo a mais, né, cara? Por tudo que aconteceu no ano do descenso do Operário. Mas todos que vieram para cá sabiam disso, sabiam dessa responsabilidade, e encaramos de uma forma muito responsável e tendo muito orgulho de estar aqui, mesmo jogando a Série C, com muito orgulho de estar aqui, de poder buscar um acesso. E é tão importante para a carreira do jogador, para o clube, essas coisas ficam marcadas, né? Então nós, sem dúvida nenhuma, esse ano a gente tá um pouco, como é que eu vou te dizer? Eu não vou te dizer tranquilo, porque com o Guanais é impossível isso, né? É impossível a gente estar tranquilo. Ele é um cara que cobra muito. A primeira pergunta que ele fez quando me viu, quando eu cheguei aqui, foi se eu tava com fome ainda. Porque se você não tiver, já fica difícil. Então, com ele as coisas são muito, muito cobradas, muito exigidas. E toda vez que eu digo, quando a gente tem uma pressão dessa aqui dentro, as coisas, quando vai para dentro de campo, fica mais fácil. Quando a gente compete entre atletas, eu acho que eu já falei isso várias vezes, quando a competição entre nós aqui dentro é grande, é forte, a cobrança aqui dentro é forte, contra o adversário as coisas tendem a ser mais fáceis, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vem esse ano com o desejo de conquistar, não com aquele peso de ter que conquistar, né? Mas a gente vem com esse desejo, com essa vontade de trabalhar todos os dias e buscar o melhor para o Operário, de fazer novamente, porque saem peças, vêm peças, de ver se a gente consegue fazer novamente, né, esse grupo, essa união, um grupo forte de trabalho. Então esses desafios são pequenos, né, perto dos desafios dos jogos. Mas é algo legal, é algo que a gente busca para poder criar aqui dentro novamente boas expectativas, bons jogos, fazer apresentações como a gente fez nesse ano, que empolguem o torcedor, que é o nosso cargo principal. Eu acho que esse ano nós vamos precisar muito deles. Eles vão... O ano passado já foi um ano que a gente precisou muito e eles sempre estiveram com a gente, mesmo nos momentos que a gente às vezes titubeou na competição. O torcedor chegou, fez a parte no dia daquela chuva, você olhava, tinha gente no estádio, uma chuva que quase para a cidade. Então foi muito bom, e esse ano sem dúvida nenhuma vai ser mais uma vez uma prova de que o Operário vai ser um time forte, que vai estar com a casa cheia sempre, aqui dentro da nossa casa fazer o que a gente fez no ano passado. Eu acho que tudo isso vai ser muito legal esse ano também. Rafael, há uns dias aconteceu um treino no mesmo campo com a base e com o profissional, né? Você, como um atleta com bagagem, já com experiência, como que você enxerga justamente essa integração? Talvez não transição, porque nem todos fazem essa transição, mas essa integração mesmo entre a base e o profissional. É importante, né? É importante porque a gente acabou o ano passado, se eu não me engano, com 38 jogadores no elenco, mais ou menos. Se você tem uma base forte, como é a nossa, às vezes você não precisa acabar com 38 jogadores, né? Eu digo que quando você tem uma categoria de base bem formada, bem organizada, como é a nossa, muitas das vezes algumas lacunas durante as competições, esses garotos podem ocupar, entendeu? Foi o caso do Arthur esse ano. O Arthur, ele veio e ocupou a lateral esquerda por um bom tempo no campeonato. Então, assim, a gente fica feliz. Eu acompanho muito eles, eu sou um cara que estou interagindo sempre com eles. E eu acho muito interessante quando você tem bons atletas na base, você tem uma base organizada, uma base de um trabalho consistente. Eu acho que tudo isso só enaltece o clube, né? Só faz o clube crescer. E estar interagindo, integrado ao nosso modo de jogo facilita muito, né? Eles participarem dos nossos treinos, porque já vai saber o que o treinador do profissional quer.
Eles têm um treinador na base também que é um ótimo treinador e eles buscam fazer também, eu tenho certeza que gostam desse modelo novo de se jogar do Guanás. Então, quando os meninos veem que tem a oportunidade, todos que tiveram corresponderam, né? Fizeram a sua parte e foram bem. Eu acho isso muito importante. Para qualquer clube, eu acho que ter uma categoria de base forte resolve muito dos problemas, tanto dentro de campo como financeiro, quando você vende um atleta desse. E eu acho que isso só ajuda. E os meninos são ótimos meninos, tem vários aí que tá com a gente consegue conversar, dar instruções, eles são meninos especiais aí. Logo, logo vamos ter, se Deus quiser, mais jogando profissional. Na pergunta anterior, você falou sobre subir o sarrafo. Na realidade, já subiu o sarrafo. A partir do momento que o Operário voltou à Série B, nós já vemos o Operário como time de Série B, né? Passou a Série C e também a expectativa cresceu também, né? O Operário volta a ser um time de maior vulto dentro da competição. Já não é mais um time de Série C formado para disputar uma Série C. É um time que está sendo agora formado totalmente voltado para uma Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Todos nós estamos vendo assim, vocês também, né, claro. Até que ponto isso favorece, porque quando você falou aqui do Campeonato Paranaense, você disse, mas o tempo é muito curto para a disputa do Campeonato Paranaense, mas ele já é mais longo como um preparatório para a Série B, e o Operário está dentro disso tudo, do Paranaense, da Copa do Brasil, que se espera passe mais fácil, e do próprio Campeonato Brasileiro, que vai exigir muito mais, é um campeonato mais forte, mais poderoso, e todos nós acreditamos que o Operário realmente está encorpado para isso, né? Então, com vistas a isso, que a gente pergunta, primeiro, o Operário passou por um campeonato muito parecido em termos de fórmula com esse paranaense aí, na Série C ali, e quando chegou lá naquela fase do mata-mata, de novo deu uma pegada, como aconteceu no Campeonato Paranaense do ano passado, né, que o Operário ficou nos penais. Duas perguntas. A primeira é o pênalti para você, na tua visão de goleiro, pelo teu preparo, é sorte ou é preparo? E a segunda pergunta, em relação à preparação para o Campeonato Brasileiro, e ainda estão por chegar contratações no Operário Ferroviário, você vê o time assim, no caminho certo para uma disputa assim de corpo, de não correr riscos de rebaixamento? Sim, primeiro a questão do formato do elenco, né? Eu disse aqui algumas vezes esse ano que esse grupo que estava desse ano jogaria uma Série B tranquilamente. Sim. Então eu disse que o nosso time ele não é rotulado pela série que disputa, né? Era um time que jogaria uma Série B e eu acho que a gente, por tudo que foi feito, pela intensidade de jogo e tudo mais, a gente conseguiria jogar uma Série B. Esse ano, grande parte desse elenco permaneceu, então eu já respondo mais ou menos a pergunta que sim, a gente está preparado para jogar uma Série B. Claro que vai chegar ainda reforços, vai buscar reforços como o Rafa diz e a diretoria também diz, mas a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo por manter uma base de jogadores que já jogaram essa competição, que conhecem muito bem essa competição. Eu estou indo para a minha 12ª, se eu não me engano. Então a gente já conhece essa competição, a gente sabe como é, e é por isso que eu disse tantas vezes esse ano que nós tínhamos um time para jogar a Série B. A questão dos pênaltis, a gente estuda muito, a gente estuda bastante, a gente vê o adversário como bate, a gente busca estudos. No Campeonato Paranaense é um pouco mais difícil porque a maioria dos jogadores às vezes não tem tantas cobranças para a gente poder analisar, mas a gente estuda bastante. Tem aquele momento que o goleiro tem o feeling do que vai acontecer, isso daí é fato. Tem momento que a gente deixa um pouquinho o estudo de lado e vai pela percepção do momento. Mas o nosso departamento de análise de goleiros aí, eles escrevem os caras dos pés à cabeça, tudo que os caras fazem, para a gente poder estudar eles, saber o que eles fazem, saber qual a probabilidade dele bater pênalti no canto que o cara treina e joga, e bateu em jogo, bateu em decisão. Então, tudo isso a gente pega, faz um estudo para poder jogar com o adversário, né? A verdade é que o pênalti, o goleiro tem uma responsabilidade, vamos dizer, bem menor, né? Então, a responsabilidade é do cara. Eu procuro jogar para ele. E aí, o que ele for fazer no momento, eu tento ver se eu consigo pegar ou não. Esse ano aqui a gente foi, durante os jogos, teve na reta final principalmente, teve alguns pênaltis. Eu errei um pênalti no canto.
é que realmente os pênaltis foram muito bem batidos. E aí, na decisão, eu peguei o primeiro apenas, né? Então, a gente teve a felicidade de perder 2. Mas, se Deus quiser, esse ano a gente espera não passar por essa agonia dos penais. A gente espera poder passar jogando, passar nos 90 minutos, com muita humildade, com muito trabalho e dedicação. Porque eu acho que nós só conseguimos chegar onde a gente chegou esse ano de 2023 por ter muita humildade, trabalhar muito, correr muito, se dedicar ao máximo durante a semana. Então, acho que se a gente continuar nesse caminho de ser humilde para poder marcar quando tiver sem a bola, de saber o que quer quando está com a bola, eu acho que tem tudo para ser um ano também de 2024 maravilhoso, cheio de expectativa boa. Rafa, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o William agora há pouco em relação à tabela do Campeonato Paranaense. Você como um dos líderes e capitão do time, a tua análise em relação a enfrentar os 2 times da capital, Atlético e Curitiba, na casa do adversário? Sinceramente, é sorteio, né? É sorteio. A gente não fica meio assim, né? Não sabe como que é, né? Mas, cara, se é o que tem pro Paranaense, né? Se é o que a tabela tá aí para nós, eu creio que nossa diretoria deve ter participado dos editais da competição e tudo mais. E é o que a gente tem. Se é esse desafio que vai ser lançado para esse elenco, nós vamos buscar esse desafio, né? Sem dúvida, seria legal se tivesse um jogo aqui, né? Tanto para nossa cidade como para o nosso torcedor. Seria legal, seria bacana, como foi o desse ano de 2023. Mas a gente tem certas coisas que a gente não tem o poder de poder pedir ou negociar, né? Foi dado para nós dessa maneira o campeonato. Nós vamos fazer o melhor possível para poder buscar os pontos que a gente precisar lá, contra os adversários, que são os 2 maiores aí do estado, né? Os 2 grandes times aí. Nós vamos quietinho, com muita humildade, trabalhando bastante, se esforçando muito e contando muito com o nosso torcedor, contando muito com eles, porque no Paranaense são eles que carregam a gente, e essa é a verdade, né? Porque a gente sabe que questão de renda, de pagar para fazer o dinheiro para fazer o campeonato, todas essas coisas é baixo, mas o nosso torcedor vai estar com a gente, ele vai carregar a gente junto e nós vamos buscar o melhor. A gente parou na semi esse ano, nosso limite é buscar a final, é disputar a final. Nossos limites a gente vai deixar bem claro para Deus o que Ele quiser para a gente vai lutar e se dedicar para a gente conseguir.